Abra a sua Bíblia, por gentileza, na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Essa é uma carta anônima, não há no texto nenhuma referência ao seu autor. No entanto, nós temos fortes razões para crermos que seja de autoria do apóstolo Paulo. E eu vou trabalhar então com esse entendimento. A carta foi escrita no ano 63 da era cristã. Paulo estava em Roma e escreveu primeiramente para cristãos judeus que viviam na própria cidade de Roma, na época considerada a capital do mundo. Mas é evidente que esta epístola tem relevância para a Igreja de Deus em toda a era cristã. Razão porque, inclusive, está inclusa no cânon bíblico. Vamos a Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Está escrito assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Acho interessante a maneira como Paulo começa o capítulo 12. Portanto, também nós. Por que diz assim, também nós? É que ele está fazendo a conclusão de sua epístola, de sua carta. E o também nós é pelo fato de que no capítulo anterior, capítulo 11, Paulo faz referência a homens e mulheres de Deus dos tempos do Antigo Testamento que foram fiéis ao Senhor. Passaram por problemas, sofreram muitas adversidades, foram provados na fé, no entanto, resistiram pelo poder do Senhor e permaneceram leais. O capítulo 11 de Hebreus é muito lindo, conhecido como a galeria da fé. E agora no capítulo 12, referindo-se à igreja cristã, Paulo diz: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Paulo está considerando o fato de que estes nossos antepassados, eles nos deixaram um testemunho inspirador. Significa dizer que o exemplo deles deve nos motivar a olharmos para frente. O exemplo deles nos inspira, nos move e nos faz crer que podemos sim viver pela fé, ainda que muitas vezes não entendendo certas coisas, não sabendo por que Deus permite ou faz certas coisas. Mas você pode, pela comunhão com o Senhor, ter o dom da fé tão desenvolvido que você segue, ainda que com dificuldades. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E aí Paulo dá um conselho, eu quero dividi-lo em 3 partes, de acordo com as frases. A primeira ele diz assim: deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O que você acha? Esse conselho é bom? Deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Será que esse conselho ainda é significativo para a igreja hoje? 20 séculos depois de Paulo ter escrito estas palavras, talvez seja melhor perguntar assim: você acredita que o pecado ainda de perto nos assedia, nos rodeia, sim ou não? E como, não é? As tentações estão em todos os lugares. Então ouça o conselho de Deus. Deixemos, irmãos queridos, todo o pecado que tão de perto nos assedia. Você dirá: não, pastor, eu tenho deixado o pecado, mas Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim. Deus quer que nós deixemos todo o pecado. E permitam-me a franqueza, não são poucos os filhos de Deus que têm brincado com o pecado. Não são poucos os filhos de Deus que têm vivido segundo a vontade do Senhor, quando a vontade do Senhor lhes é conveniente. Não são poucos os filhos de Deus que estão próximos do altar,
no entanto, tendo o coração longe dos verdadeiros caminhos do Senhor. Eu tenho pensado, irmãos, que nós temos sido tentados, e muitos têm caído nessa tentação, de criarmos um caminho alternativo para o céu. Jesus diz que só há um caminho que leva para a vida, e o caminho é apertado, a porta é estreita. O caminho largo, e cuja porta é espaçosa, leva para a morte. E Jesus disse assim, são muitos os que vão por essa estrada aí. Mas o caminho que leva para a vida é apertado, a porta é estreita. Significa que não é simples, que não é fácil. E sabe a razão por que não é simples e fácil? Porque seguindo o caminho de Deus implica em negar a nós mesmos, nossa própria vontade. Jesus disse também, não é? Lucas 9. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida de cruz. E cruz sugere sofrimento, sugere dor, sugere renúncia. E eu penso que o aspecto mais ferino da cruz é essa questão de nós termos que negar a nós mesmos nossa própria vontade. Quando nossa vontade se choca com a de Deus, então nós humilhamos nossa vontade e fazemos a vontade do Senhor. Isso é a verdadeira vida cristã. E este é o único caminho que leva para a vida. Mas tenha muito cuidado, porque está se criando um caminho alternativo, que não é tão largo quanto o do mundão. Não. Esses são crentes que não vivem em imoralidade, em vícios, que não vivem em incredulidade. Mas há muitos crentes que também não vivem segundo a vontade do Senhor. Eles estão num caminho alternativo. E eu penso que esse caminho alternativo é ainda mais perigoso do que o caminho largo. Porque os que estão no caminho largo sabem onde estão e para onde vão. Mas os que estão no caminho alternativo, eles se iludem pensando que estão indo para a vida, quando em realidade estão indo para a morte. Deixemos todo o embaraço, diz a palavra, e todo o pecado que tão de perto nos assedia. Eu tive o prazer e a alegria de viver em Belém, no Pará. Fui pastor ali naquela maravilhosa cidade. E um povo muito querido. Deve ter paraense aqui, não é? Sempre tem. Esse povo querido. Poucos dias depois, acho que umas 2 ou 3 semanas que eu estava lá em Belém pastoreando a igreja, um rapaz me telefonou e disse assim, pastor, eu não sou membro aí de sua igreja, mas eu gostaria de falar contigo. Posso? Claro. Combinamos um dia em horário e nos encontramos lá na sala pastoral da igreja. Um moço muito simpático. Tivemos uma conversa assim bem agradável no início. Mas rapidamente ele mudou o tom da conversa e disse assim, olha pastor, eu estou lhe procurando na verdade porque eu estou muito magoado. Eu estou revoltado, estou chateado e minha mágoa é com a igreja. E eu pensei, alguém deve ter dito alguma palavra que o machucou, não é? E disse, mas o que houve? Conte sua história. Resumindo bem a história dele. Ele me disse assim, olha pastor, eu nasci no evangelho, fui criado na igreja. Bom, aí na minha adolescência, juventude, eu comecei a namorar uma garota, inclusive da igreja, uma menina muito querida. E a gente começou assim um namoro bem legal, bem cristão, bem adventista. Eu gosto de dizer, inclusive, que namoro de jovens adventistas é um namoro vegetariano. Não precisa nem mais explicações, não é? Ou a gente pode dizer também que deve ser um namoro ecológico. Respeita, não é? Natureza, não agride, não amassa, respeita. Bom, ele disse assim, eu estava tendo, pastor, um namoro bem legal, bem direitinho. Mas aí ele disse assim, pastor, o tempo foi passando, e o senhor sabe, a gente recebe uma pressão tão grande no mundo. Eu sou estudante universitário e na faculdade, o pessoal tem muito esquema assim, relacionado a sexo, e eles falam muito sobre isso, e eles vivem isso intensamente. E o senhor sabe, na mídia, a televisão, o tempo todo, essas questões relacionadas a sexo, a pressão é muito grande no mundo em que a gente vive. E ele disse assim, pastor, e o nosso namoro foi esquentando e aconteceu. Eu disse, aconteceu o quê? Olha só a pureza pastoral. Não é? E ele disse assim, pastor, foi aquela coisa do lanche antes do recreio, o senhor nunca ouviu a respeito? Eu disse, honestamente, eu já ouvi. Eu disse, rapaz, então a sua garota está grávida, preocupação, sua namorada? Não, pastor, ela não engravidou, não. Mas a questão é que ela contou para uma amiga, e a amiga contou para outra, e chegou no conhecimento da igreja, e ele disse assim, eu fui por isso disciplinado pela igreja. E eu pensei, então ele está magoado por isso?
Aí eu já entrei logo e disse, olha, garoto, olha aqui nos meus olhos. Eu tenho certeza que a igreja disciplinou você com tristeza, mas por necessidade. Porque a igreja ama você. Deus ama você. E assim tentei dizer para ele um pouco das razões da disciplina da igreja, disciplina eclesiástica. E eu disse, ei moço, levante sua cabeça, olhe para frente, seja humilde, responsável e nada de ficar com mágoa com a igreja. Tire disso uma lição positiva, siga seu caminho. E ele disse, não pastor, é porque tem uma outra parte da história. Eu disse, não, então siga. E ele disse, bom, passou, o namoro acabou, a disciplina passou, tudo bem, pastor. Mas aí eu arranjei outra namorada recentemente. E a gente começou um namoro e eu disse para ela, olha, você sabe, você me conhece, já errei uma vez, não quero errar de novo, eu quero fazer conforme a orientação de Deus, da igreja. E nós oramos, começamos o namoro. E o tempo foi passando, ele disse assim, pastor, essa pressão do mundo é muito grande, os colegas. E realmente ele disse isso, né? A pressão é muito grande, pastor, e o namoro foi esquentando, pastor. E aí aconteceu de novo. Eu disse, uau, outro lanche? Ele disse, pastor, a gente errou. Eu disse, sim, mas você está, como é que é a situação? Ela está grávida? Ele disse, não houve gravidez, não. Mas a história se repetiu. Ela contou para a amiga e chegou no conhecimento da igreja. E minha mãe, ele disse, faz parte da comissão da igreja. E ela me disse que a comissão vai estar se reunida essa semana. E eu já posso até imaginar que vem disciplina de novo. Ele disse, olha, pastor, um detalhe, o senhor chegou há pouco para morar aqui em Belém, aqui no norte, e o senhor vai ver que aqui existe um clima quente e úmido, esse clima da região amazônica. Por incrível que pareça, mas ele realmente disse isso. Eu não estou inventando. Ele disse assim, esse clima da Amazônia exerce sobre o organismo da gente uma força, uma coisa assim que deixa a gente muito, muito acelerado, muito animado, assim, o senhor está entendendo, pastor? O senhor vai ver. E eu já estava quase que dizendo, o Senhor te repreenda, eu não quero ver nada, me deixe em paz, né? Aí ele disse assim, olha, pastor, é por isso eu acho que a igreja é muito radical. A igreja devia ser mais sensível, porque tudo bem, está na Bíblia, mas isso é um texto antigo, de uma cultura diferente. A igreja precisaria ter mais sensibilidade para contextualizar as orientações bíblicas, para entender a realidade do jovem. E ele foi falando, enquanto falava, eu tive uma ideia. Aí eu olhei para ele, porque esse rapaz, antes de ser adventista, ele tinha sido membro de uma igreja pentecostal. E vocês sabem que os irmãos pentecostais, eles têm uns termos assim que são bem próprios deles, não é? Especialmente falando de coisas espirituais. E aí eu tive uma ideia, e quando ele parou um pouquinho, eu disse, filho, eu sinto no meu coração o Espírito Santo dizendo algo para você. E ele me disse assim, pastor, isso é uma revelação. Eu disse, eu não sei se é revelação, mas ele disse, pastor, é revelação, entrega a revelação. Eu disse, então é para já. Aí eu disse assim, o Espírito de Deus colocou aqui no meu coração, que se você continuar pensando assim, um dia você vai chegar num lugar onde o clima ainda é mais intenso que o clima de Belém. Ele disse, mas como, pastor, diga? Eu estou falando do calor do inferno. E o Espírito de Deus está falando do lago de fogo. Ele disse, pastor, é sério? É muito sério, filho, você tem que considerar isso. E eu disse para ele, porque se você continuar buscando desculpas evasivas para justificar os seus pecados, o Senhor com muita tristeza lhe verá sendo consumido pelo fogo, por conta do pecado, e Ele não vai poder fazer nada por você. E não é assim mesmo, irmãos. Deus nos salva do pecado, mas Ele não nos salva no pecado. Ainda que sejamos parte do povo de Deus, ainda que você tenha nascido do Evangelho, se você brincar com o pecado, do pecado você se tornará vítima, e o pecado lhe levará para a morte eterna, porque o pecado nos separa de Deus, e longe de Deus não há vida. Daí a razão do conselho, deixemos todo o pecado. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. O Deus que nos tirou das trevas para a luz do Evangelho, Ele nos chama para vivermos em santidade. Não é menos do que isso que Deus espera da gente. A verdadeira fé que justifica, ela também santifica. Eu gosto de dizer que o povo que Deus salva, Ele transforma. Se não estamos sendo transformados à semelhança do Senhor, ainda que isso seja um processo, né, seja algo
que ocorre de maneira paulatina, gradativa. Mas se não estamos sendo transformados, irmãos, também não estamos salvos. Não nos iludamos, porque o povo que Deus salva, Ele transforma. A verdadeira justificação pela fé produz santidade, santificação. A segunda parte do conselho diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa parte também é muito boa. Paulo está dizendo que você e eu que conhecemos o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, e fomos chamados para uma vida de santidade, nós devemos viver intensamente essa nova vida, esse caminho maravilhoso que o Senhor abriu diante dos nossos olhos. O chamado aqui é para um cristianismo de compromisso, um compromisso de dinamismo, de convicção. Vamos correr, diz Paulo, com perseverança. É possível que nessa corrida surjam momentos difíceis, claro. Jesus não ilude os seus seguidores, mas no meio das aflições da vida, a paz do Senhor será real em nosso coração. E a paz de Deus supera as mais difíceis aflições da vida. Por isso que a palavra diz que a paz de Deus excede a todo entendimento. Louvado seja o Senhor. Deus está chamando sua igreja para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, para que a gente não desista. Em abril deste ano eu voltei ao IAN para realizar uma semana de oração lá. Preguei sexta, preguei sábado, e como meu próximo compromisso seria só domingo à noite, então eu aproveitei o sábado à tarde e fui a Salvador, 100 e poucos quilômetros, para visitar o meu irmão, o Jorge, que é pastor lá em Salvador. E estive com ele sábado, o restante do sábado, dormi na casa dele, e domingo de manhã ele me disse assim: Gilson, agora vamos correr. O meu irmão é um corredor. Ele já correu muitas corridas de São Silvestre. Para ele, São Silvestre é fichinha, 15 quilômetros só. Ele corre maratona. É baixinho, mas é invocado. E ele é assim, meio redondinho. Se bem que atualmente ele está mais magro. Mas ele é invocado assim a ser corredor. E já participou de várias maratonas. E ele disse, domingo de manhã nós vamos correr. Eu disse, que legal. E ele disse, quanto você pode correr? Eu disse, olha, meu limite 10 quilômetros. Aí eu já estou para morrer. Mas eu vou com você até 10. Ele disse, que isso, garoto. 10 não é nada. Você pode correr mais. E ele disse assim, então nós vamos combinar uma meia maratona. 21 quilômetros. Eu disse, nem pensar. Eu tenho que pregar hoje à noite. Eu tenho uma semana para fazer no IAN, não posso. Ele disse, não, você vai. Eu disse, não vou. Aí começamos a correr. Quando chegamos aos 10 quilômetros, eu disse, chega. Cheguei no meu limite. E aí ficamos ali discutindo. Ele, não pare, vamos. Até que, usando a autoridade de irmão mais velho, ele disse assim, você não é macho, não? Eu disse, eu sou muito macho. E aí eu saí correndo desesperado. Com a força dessa macheza, eu corri mais 5 quilômetros. Mas aí meu irmão viu que eu já estava para dar um piripaque. E ele disse, tá bom, vamos seguir andando um pouco. À noite no colégio eu estava me sentindo muito machucado. Né? Como diz lá em Minas, eu estava todo quebradinho. Eu disse, Senhor... Mas, ao mesmo tempo, um sentimento maravilhoso. Eu superei os meus limites. É verdade que eu senti dor. Interessante que logo no início da corrida eu disse para ele, eu estou com um pouco de dor aqui no joelho direito, dor no tornozelo esquerdo. E ele dizia assim para mim, não se preocupe, porque todo corredor sente dor. A própria palavra, né? Dor está dentro de corredor. Ele disse, não desista. Todo corredor sente dor, mas não desista. E é assim mesmo. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que tem sentido muitas dores. Tem passado por problemas. Em nome de Jesus, eu vim dizer para você que você não deve desistir. Quando eu era garoto e pensava ser pastor, eu pensava assim, uma das coisas boas de ser pastor é que só vive feliz. A gente só vê pastor rindo, não é? Só chora na hora de apelo, às vezes. Mas não é de tristeza dele, geralmente é comoção ali do momento.
Eu pensava, eu vou ser feliz, ser pastor, só alegria. E aí, há 26 anos estou no ministério. E eu tenho que testemunhar diante de vocês que é algo maravilhoso. É uma experiência grandiosa. Mas todos os pastores temos também nossos momentos difíceis, áridos, inóspitos. Mas eu posso lhes dizer em nome de Jesus, nas horas mais difíceis, o príncipe da vida se manifesta. E ele toca na gente. E ele renova a esperança da gente. Porque ele é maravilhoso. Corra com perseverança. Talvez você diga assim, não, pastor, mas eu estou indo, eu estou andando. Deus quer mais de mim. Deus quer mais de você. Deus quer que a gente corra. Que a gente não desista. E corra segundo a vontade do Senhor. Corra para viver segundo o desejo de Deus. Corra para viver o cristianismo bíblico. Que o próprio Cristo disse, significa um caminho estreito e apertado, mas que leva para a vida. Louvado seja o Senhor. A terceira parte que nós lemos está no verso 2. Hebreus 12, verso 2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, esse Cristo bendito que em troca de suas honras, de suas glórias, de suas delícias no reino eterno, porque Ele é Deus, Ele desceu a esse vale, a esse caos, a esse mundo miserável, e Ele o fez por amor a nós. Em troca das alegrias que lhe estavam propostas, Ele suportou a cruz, desprezou a afronta, foi rejeitado, foi humilhado, mas permaneceu lá, fiel à sua missão, ao seu propósito de resgatar, de puxar para cima os que estavam humilhados pelo pecado. Ei, diz Paulo, vamos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem começou a obra em nós e Ele há de concluí-la. E quando você estiver desanimado, triste, enfraquecido, então, diz Paulo, olhe para Ele. Olhe para o vencedor, olhe para o campeão, porque Ele vai renovar suas forças. Ele vai renovar sua esperança. Mas você precisa olhar para Jesus. E você dirá assim, pastor, eu tenho olhado. Paulo está dizendo que a gente deve olhar firmemente. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Não basta olhar. É preciso olhar para Ele firmemente. É preciso ter uma comunhão com Ele intensa, que se renove a cada dia. E às vezes isso é fácil e agradável. Às vezes é difícil e desagradável. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, e que são crentes no Senhor, já viveram momentos em que não sentem vontade e prazer em estudar a Bíblia, em orar, em estar na igreja, mesmo sendo crentes convertidos. O Senhor não está chamando para você dar uma olhadinha para Ele. O Senhor está chamando para você mirar nele, olhar firmemente. E quando você sentir vontade de olhar para Ele, olha com muita vontade, arregala bem os olhos, curta esse momento prazeroso de comunhão. Mas quando bater aquele baixo astral, aquele desânimo, aquela fraqueza na fé, então você continue olhando para Ele, com esses olhinhos aí quase fechados. Mas olha, não para de olhar. Olhe firmemente. E Ele vai renovar a sua fé, a sua esperança, porque há poder no nome de Jesus. Mas o povo de Deus precisa decidir viver em comunhão com o Senhor. Eu gosto de dizer, quando for duro orar, ore duramente. Mas não deixe de orar. Olha para Ele, porque Ele começou a obra, Ele vai concluí-la. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que desenvolve em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Ele é o menino prometido, o Emanuel, Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Ele é o Messias prometido, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele também é o bom pastor. E a porta pela qual as ovelhas entram? Ele é tudo, não é? Ele é o lírio do vale. Ele é a rosa de Saron. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que esteve morto, porém vive pelos séculos dos séculos. Ele é o Filho de Deus e Filho do homem. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você quer vencer na vida cristã? Então olhe firmemente para Ele. E tem uma outra coisa legal que eu tenho aprendido. Quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente se vê e vê os outros com os olhos do Senhor. Compreende? E como é maravilhoso a gente se vê e vê os outros com os olhos de Deus. Quando você se encontra com Deus, você se resolve consigo mesmo. Quando você se encontra com Deus, você se resolve com as pessoas. Você que via os homens como concorrentes, como rivais, adversários, quando você os vê com os olhos de Deus, você os vê como companheiros. E você sente amor, sente empatia, compaixão. Irmãos, nós precisamos olhar mais para Cristo. E olhar firmemente. Porque quando a gente olha para Ele, não se esqueça disso, a gente se vê e vê os outros com os olhos dEle. E assim nós somos abençoados. Com a visão de Deus, nós temos uma nova compreensão da existência. Com a visão de Deus, nós entendemos quem nós éramos. Não ficamos iludidos, enganados com as tolices que se prega por aí, com as ideologias que revelam um mero orgulho humano. Quando nós confiamos no Senhor e conhecemos o Senhor e temos a visão do Senhor, nós entendemos quem nós éramos, de onde nós viemos, de suas mãos nobres. Nós entendemos com a visão de Deus quem nós nos tornamos em decorrência do pecado, da descontinuidade da relação com o Senhor. Mas com a visão de Deus nós entendemos que em Cristo somos reconciliados com Ele e nos tornamos novas criaturas. Com a visão de Deus nós entendemos quem agora nós somos, o porquê da realidade presente. E com a visão de Deus nós olhamos para o futuro, certos de que o mal não vai durar para sempre, porque o Senhor está no controle da história. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Olhe firmemente para Jesus. O pastor Henry Feiraben, eu sei que foi conhecido de muitos que estão aqui. Ele nasceu numa cidade nos Estados Unidos e foi criado numa cidadezinha do interior do Canadá. Aos 11 anos de idade, ou melhor, eu não sei exatamente a idade, mas eu sei que na idade juvenil, ele, influenciado por um tio, um bom pastor, ele resolveu então seguir o ministério, a carreira ministerial. E ainda bem novo foi para o colégio e cursou teologia. Tornou-se um extraordinário pastor. Exerceu um ministério de 51 anos. Destes 51, 11 deles foram vividos aqui no Brasil como missionário. Quem conheceu o pastor Feiraben sabe que ele era uma pessoa muito especial. Na linguagem assim jovem, com todo respeito, ele era uma figuraça. Um homem super bem-humorado, muitas vezes divertido. Um pregador tremendo. E também um bom cantor, tanto é que ele cantou no quarteto da Voz da Profecia, o quarteto Arautos do Rei. Chegou ao Brasil e pouco sabia falar português, mas mesmo assim se aventurava a falar. E de vez em quando ele trocava as bolas, não é? Ele se confundia. E dava assim umas gafes fortes. E o povo ria. E aí explicavam para ele o que havia acontecido, e ele daquilo fazia outra graça, e ia levando o povo, e de repente já estava falando sério de novo. Um pregador eloquente, um homem de Deus. No ano 2000, depois que já estava aposentado há alguns anos, ele voltou ao Brasil para realizar uma série de evangelismos numa igreja em São Paulo, na capital.
Esse evangelismo do pastor Fairaben no ano 2000 foi, inclusive, transmitido para muitas outras igrejas que tinham antena e captaram um sinal. Foi um programa evangelístico muito intenso, muito lindo. Pouco depois do evangelismo do ano 2000 aqui em São Paulo, ele voltou ao Canadá e estava já em outra série de conferências públicas e alguns incômodos ele passou a sentir em uma das pernas e essa dor foi se intensificando. Então, ele resolveu ir ao médico. E o seu médico o encaminhou para um especialista. E o especialista pediu vários exames e quando os exames chegaram, o especialista disse assim para ele: pastor, eu lhe tenho uma triste notícia. O senhor tem câncer, e o seu câncer é agressivo e está bem desenvolvido. Eu lamento informar, disse o médico, mas o senhor tem poucos meses de vida. Se nós lhe fizermos uma cirurgia, e se o senhor se submeter a tratamentos de químio e radioterapia, então o senhor terá alguns meses mais. E ele disse que voltou para casa arrasado. Claro, não é? Depois de uma notícia dessa, ele se jogou no chão e disse: oh Deus, eu não quero morrer. Eu quero pedir ao Senhor que faça um milagre na minha vida. Eu já vi tanta gente ser curada. Me cura também, porque eu não quero morrer, eu não posso morrer, não está na hora ainda. Oh Senhor, me ajude. E ele disse que chorou e clamou. E depois ele parou e disse: ah, Senhor, mas faça-se segundo a tua vontade. Porque eu já vi tanto crente até mais fiel que eu morrer. Então, Senhor, faça-se tua vontade. Eu estou nas tuas mãos. E ele disse que levantou da oração pensando assim: Senhor, em vez de te pedir, eu vou lhe prometer uma coisa. O Senhor tem sido bom para mim, eu vou lhe prometer que todos os dias que eu tiver, sejam poucos ou muitos, serão vividos intensamente, com alegria, com felicidade, como eu sempre vivi minha vida. Mais ou menos uns 3 anos depois da cirurgia, do tratamento com rádio, quimioterapia, houve um encontro de igrejas de fala portuguesa na região nordeste dos Estados Unidos, chamada de Nova Inglaterra. E os pastores da região convidamos o pastor Fairaben para que fosse o orador do nosso encontro. E ele foi, velhão, mas animadão. E ele chegou lá e contou sua história. E eu me lembro que ele disse assim: olha, já se passaram 3 anos, que o médico disse que eu só tinha uns poucos meses. E vocês estão me vendo aqui, bonitão, cheirosão, fortão, eu estou vivendo. E eu estou conseguindo fazer o que eu prometi para Deus. Cada dia da minha vida continua sendo um dia feliz. E nós ouvimos o pastor Fairaben por todo dia, foi maravilhoso. Pouco tempo depois ele voltou ao Brasil para um outro evangelismo. E ele disse que voltaram as dores numa das pernas. E ele contou para o pastor, o colega que estava com ele ali na igreja. E o pastor disse: pastor, isso é sério? O senhor precisa ir ao médico? Ele disse: quando terminarmos o evangelismo e voltar ao Canadá, eu vou procurar o meu médico. Mas as dores foram se intensificando e o pastor tomou a iniciativa de marcar para o pastor Fairaben uma consulta em São Paulo. E o pastor foi ao médico, o médico fez os exames e disse: olha, eu aconselho o senhor a voltar imediatamente para a sua casa, para o convívio de sua família, porque seu câncer voltou e a gente não tem perspectiva agora. Ele antecipou o evangelismo, o final do evangelismo, tomou um avião e desembarcou em Toronto e foi procurar o seu médico. E o médico disse: olha, pastor, é assim mesmo. Mas tem um jeito ainda, da gente lhe dar um pouquinho mais de vida. Se o senhor aceitar que a gente ampute a sua perna. Por isso ele foi amputado. O pastor Fairaben, enquanto se recuperava da sua cirurgia de amputação da perna, ele resolveu escrever sua própria história. Ele escreveu um livro intitulado Nascido para Pregar. Foi, inclusive, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É possível que alguns aqui já tenham lido. Eu vou ler aqui um pouquinho das últimas palavras que estão no livro Nascido para Pregar. Olha só que lindo. Na última página. Meu coração se enche de gratidão para com o Senhor por todas as oportunidades que me proporcionou. Toda força que me restar será dedicada ao avanço da causa que tanto amo. Sempre fui uma pessoa feliz e prometi ao Senhor que cada dia que me resta será um dia feliz.
Se ele ainda tem alguma coisa a ser feita por este cicatrizado, cansado, velho guerreiro, estou decidido a ser um valoroso mutilado de guerra, combatendo ainda o combate com a energia que me sobrar. É bonito isso, não é? Eu me emocionei quando li essas palavras pela primeira vez. Eu sou um velho guerreiro, eu estou cansado, já estou até mutilado, mas eu estou aqui, Senhor, pronto para combater o combate, para lutar no combate do Senhor, com as forças que me restar. Pouco tempo depois de ter escrito essas palavras, ele descansou, ele faleceu. Eu tenho um primo, o pastor Gilvan, que morou no Canadá e pastoreou uma igreja brasileira lá por 6 anos. Nos últimos anos de vida do pastor Fairaben, esse meu primo, o pastor Gilvan, que hoje trabalha no Rio Grande do Sul, morou relativamente próximo do pastor Fairaben. Os dois se tornaram muito amigos, apesar da diferença de idade, mas identificados pelo Brasil e tal, se tornaram muito amigos. E um dia, conversando com meu primo, o pastor Gilvan, ele me disse: olha, Gilson, impressionante. Depois da cirurgia da amputação da perna, ele começou a usar uma perna mecânica, e algumas vezes ele ia à nossa igreja brasileira lá em Toronto, sempre alegre, sempre disposto. E Gilvan me disse assim: um dia, inclusive, eu procurei o pastor Fairaben para pedir para que ele participasse no culto, e eu fiquei procurando dentro da igreja, não achei, resolvi descer nas outras salas anexas, e eu estava passando em frente de uma sala de crianças pequenas, e eu vi que ele estava lá na frente. Estava dando uns pulos assim, sem a perna mecânica, tipo Saci Pererê. Estava dando uns pulos na frente das crianças, e a meninada toda olhando, e todo mundo sorrindo. E o Gilvan disse assim: eu entrei de fininho e me assentei lá no cantinho da sala. Aí depois ele se assentou, pediu que trouxessem a perna, colocou a perna, e a meninada ficou toda em volta dele. E o pastor Fairaben terminou a sua história, fazendo um apelo para aqueles meninos, para que eles dedicassem a vida deles a Deus e vivessem como aquele velhinho que estava diante deles viveu. E o Gilvan me disse assim: eu me encantei quando vi as crianças todas abraçadas com ele, e ele orando, pedindo a Deus que as abençoasse, para que todas fossem missionários, para que todas vivessem na obra do Senhor. Que lindo, não é? Mas como eu disse, não demorou muito e ele faleceu. Só que um detalhe que ele contou para o Gilvan: pouco tempo antes de morrer, ele ligou para um amigo que era pastor nos Estados Unidos, que havia se formado com ele, pastor já jubilado também. E ele ligou para um amigo nos Estados Unidos e disse assim: amigo, como é que você está? Eu estou bem, e você? Eu estou aqui, estou vivendo, enquanto Deus permitir, eu estou vivendo. E ele disse para o amigo: eu estou ligando para você para lhe fazer um convite. O amigo disse: o que foi, o que é? Ele disse: olha, eu gostaria que você fosse o pregador no meu culto fúnebre. E o amigo dele disse assim: como é que é isso, Fairaben? Eu estou convidando você, já falei com minha esposa, e você foi escolhido para ser o pregador no meu funeral. Você topa? E o amigo dele disse: você está fazendo onda, você está fazendo graça comigo. E ele disse: não, eu estou falando sério. Eu escolhi você e gostaria que você aceite o convite. Ele disse: deixa de graça. Ele disse: olha, meu irmão, é pegar ou largar. Porque muita gente vai querer pregar no meu funeral. Eu escolhi você, você quer ou não quer? Ele disse: não, tudo bem, eu quero, eu só estou achando estranho, porque eu nunca recebi um convite assim, não é? Quer dizer, assim feito pelo próprio morto, né? Pelo próprio falecido. Mas tá bom, se você quer, eu vou. Tá bom, prepara o sermão, porque o dia está chegando. E aí, um tempo depois, ele ligou para o colega e disse: olha, já preparou o sermão? Eu disse: não, estou preparando aqui. Ele disse: olha, eu gostaria tanto de ouvir esse sermão. E o amigo dele disse: mas como você vai ouvir? Você está louco, como você vai ouvir? Ele disse: é tão simples. Você vem me visitar antes de eu morrer, prega para mim. É tão simples, vem. E o amigo dele disse: tá bom, então eu vou. Terminou o sermão, tomou o avião lá nos Estados Unidos, desceu em Toronto, foi à casa do pastor Fairaben. Ele já não conseguia mais se levantar, então ele pediu que as pessoas saíssem do quarto, ficou só o amigo com uma escrivaninha assim em frente dele, como se fosse um púlpito, e ele disse para o amigo: pregue. E o pastor começou a pregar. Em alguns momentos do sermão ele diz assim: stop, isso aí você não vai falar. Eu não quero que você fale isso,
Não está autorizado. Mas como assim não? Em vez de falar isso, fale este outro aqui. Colocava outra frase. E ele foi retocando o sermão. Em algum momento o amigo dele disse: Fairab, isso aqui está parecendo um culto de gratidão. Isso aqui está parecendo um sermão de aniversário. Fairab, isso aqui é um funeral, não pode ser assim. Ele disse: faça assim, eu estou autorizando você a fazer assim. Se alguém reclamar, diga que foi eu que mandei. Ele disse: as pessoas geralmente não falam mal de morto. E se falar também, eu não estou nem aí, eu já estou morto mesmo. Você fala o que eu estou dizendo para você falar. E retocou o sermão todo. Foi verdade isso. E aí o amigo voltou, e tempos depois ele morreu, e o pastor veio e pregou o mesmo sermão. O meu primo não pôde estar no funeral, mas ele me disse que, conversando com alguns irmãos lá da igreja que estiveram no funeral do pastor Fairab, ouviram de alguns a mesma coisa. Eles disseram assim: olha, foi um momento tão sublime, tão solene, alguns momentos tão tristes, de tanta saudade, porque era um homem tão querido. Mas alguns disseram para ele: olha, pastor, a maior parte do tempo que a gente chorou foi de tanto rir, por causa das coisas que ele mandou dizer. E alguém dirá assim: ô, coitado, o velhinho morreu já meio atrapalhado. Ele estava completamente lúcido. Porque quando você está ligado a Deus de verdade, quando você vê o Senhor firmemente, e se vê as pessoas e vê a vida com os olhos de Deus, nem mesmo a morte você teme. Claro que você não vai desejá-la, mas tendo a visão de Deus, você não vai temê-la. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nome de Deus. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. A gente precisa deixar, irmãos, todo o pecado, senão não vem o reavivamento. Senão a gente não vive a santidade. Senão nós não estaremos diante do Senhor para recebermos a eternidade. Nós temos que deixar todo o pecado. Nós temos que correr com perseverança a carreira cristã. Não basta andar, é preciso correr. É preciso ser mais zeloso, mais convicto, mais comprometido. E é preciso olhar para Jesus, mas olhar firmemente. Priorizar a comunhão. Irmãos, o reino de Deus não pode ser parte da nossa vida. O reino de Deus precisa ser a nossa vida. As outras coisas, então, nos serão acrescentadas. Mas o reino de Deus precisa ser a nossa própria vida. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. É claro que eu quero concluir fazendo um apelo para todos que estão aqui nessa hora. E você que está aí nos acompanhando pela internet, certamente existem amigos em algum lugar do Brasil que estão nos vendo e participando desse culto. Deus tem mensagem para todos que estamos aqui e para você que está aí, é claro. Eu quero fazer um apelo para todos. Você gostaria de dizer: ó Deus, eu sei que Tu queres mais de mim, por isso eu me entrego. E eu te peço que me ajudes a vencer todo o pecado. Então confesse nominalmente os seus pecados ao Senhor e peça perdão e poder. Senhor, eu quero ser mais perseverante, mais zeloso e dedicado nas coisas espirituais, ser mais comprometido com a missão da igreja. Me ajude a correr com perseverança. E ó Deus, me ajude a olhar firmemente, a priorizar o culto, a priorizar a devoção pessoal, a priorizar o encontro contigo. Me ajude, Senhor, e me ensine a ser um homem de oração, uma mulher de oração. Me ajude, Senhor, a priorizar e interiorizar a Tua palavra. Você gostaria de fazer essa oração ao Senhor? Vamos orar. Pai querido, eu fico vendo, Senhor, essa multidão. Tantos homens e mulheres que existem aqui, e tantos deles ainda tão jovens, com toda a existência pela frente. Ah, Senhor, eu sei e Tu bem sabes, que se esses rapazes e moças se consagrarem ao Senhor,
se o coração deles for convertido, e se eles te amarem acima de tudo mais, eles serão raios de luz, que se espalharão por este país e por este mundo e farão uma linda obra. Por isso, nesta hora, Senhor, eu te peço que Tu abençoes todos eles. Se alguém aqui que ainda não se sente convertido e ainda não passou por essa experiência bendita, eu te peço, Senhor, que Tu operes nestes o milagre do novo nascimento. Que Tu lhes abras os olhos da fé, para que eles possam ter a visão de Deus, para que eles enxerguem o mundo e a vida e a si mesmos como o Senhor vê todas as coisas. Ó Deus querido, ajuda-nos, Pai. O pecado está nos assediando e não raras vezes nos derrotando. Nós nos sentimos envergonhados na Tua presença. Por isso clamamos por Teu perdão e clamamos pelo poder do Espírito Santo para vencermos naquilo que temos sido derrotados. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos todo o pecado. E, ó Deus, ajuda-nos a seguirmos com perseverança, mesmo quando sentirmos dificuldades e dores, que nenhum de nós olhe para trás, que nenhum de nós desista, até alcançarmos a meta final, até enxergarmos com os nossos próprios olhos o Senhor da glória nos chamando para a eternidade. Mas, ó Deus, ajuda-nos hoje, sobretudo, a olharmos firmemente para o nosso Salvador. Que todos que estamos aqui sejamos homens de genuína comunhão com o Senhor. Que nosso relacionamento contigo esteja acima de qualquer outro tipo de relacionamento, qualquer outra realidade dessa vida. Ó Deus, faze esta obra na minha vida, dos nossos filhos aqui presentes e de todos os teus servos que estão diante de ti nesta hora. Oramos com gratidão, te bendizendo e te glorificando, no nome seguro, no nome grandioso, no nome daquele que era, é e para sempre será, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.